eu peço a você que está entrando agora que se inscreva aí no nosso canal, clique aí no joinha, no gostei. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito relevante, né? Objeto da maioria das dúvidas que eu tenho recebido aqui nas redes sociais nos últimos dias, que é o auxílio emergencial. Temos ontem a aprovação de um projeto de lei que proíbe os bancos de utilizarem o auxílio emergencial para pagar as dívidas dos consumidores. Então, na prática, proíbe o banco de reter o seu auxílio emergencial para abater em qualquer tipo de dívida que você tenha com o banco, ou também qualquer outro tipo de penhora, qualquer outro tipo de dívida que você esteja, pela qual você esteja sendo executado. Então aqui, ó, é a PL 2801 de 2020, altera a lei do auxílio emergencial para estabelecer a natureza alimentar do benefício emergencial, proibindo-se assim a penhora, o bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações, salvo em caso de pensão alimentícia. Então, a partir de agora, com a aprovação desse projeto, que também depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro, a aprovação desse projeto, como todos os projetos, todas as leis precisam ser sancionadas pelo presidente, né? Quase todas, tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora não, senão eu perco o foco do assunto principal da live. Então, resumindo, falando de uma maneira mais direta e objetiva, a partir de agora, o seu auxílio emergencial tem natureza alimentar. Ele não pode ser bloqueado, ser retido para o pagamento de nenhuma espécie de dívida, com exceção da pensão alimentícia. E eu quero falar para você que está me assistindo, você que é um eleitor do presidente Bolsonaro, isso não te obriga a concordar com tudo que ele faz, sabia disso? Você pode discordar de alguma medida do presidente e continuar sendo eleitor dele. E você que faz parte da oposição, eu quero dizer o seguinte também para você, que você não tem que tacar pedra em tudo que o presidente da República faz. Que não é porque você concorde com determinada medida proposta pelo presidente que você tem que votar nele na próxima eleição, não. Continue criticando, continue não dando voto a ele, mas reconheça aquilo que o governo propõe e que é bom. É esse o pedido que eu quero fazer. É assim que a gente vai mudar a história desse país. Quando você, que apoia o presidente, reconhecer que ele erra, e quando você, que não apoia o presidente, reconhecer que ele acerta. Quando isso acontecer, a gente terá dado um passo para mudar, de fato, a história do nosso país. Isso não é estar em cima do muro. Está em cima do muro quem é radical. Esses estão em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Eu tenho lado. O meu lado é o lado do povo brasileiro. A grande maioria do povo brasileiro precisa colocar comida na mesa, não tem tempo para ficar na rede social, nem xingando o presidente, nem elogiando, nem falando mal, nem defendendo. A maioria está muito ocupado tendo que trabalhar para colocar comida na mesa, para ficar em briga, em picuinha aqui na rede social. E se até aqui não tinha voz para representar essas pessoas, agora tem. Eu vou continuar fazendo meu papel, mesmo sendo criticado, sendo chamado de oportunista, sendo chamado de alguém que é covarde, que está em cima do muro. Quem me acompanha sabe que se tem algo que eu não sou, é covarde. O meu trabalho vai continuar assim até o último dia. Enquanto vida eu tiver, esse vai ser o meu trabalho. E você que está me assistindo, pense, reflita sobre essas palavras que eu falei. Eu já vou ler aqui as respostas da caixa, mas eu vou repetir mais uma vez. E eu peço do fundo do meu coração que você reflita sobre essas palavras. Você que está me assistindo agora, eu vou dizer olhando dentro dos seus olhos. Você apoia o presidente Jair Bolsonaro? Ok, continue o apoiando, mas reconheça que ele erra, como todo e qualquer ser humano. Que não é porque você o apoia que você tem que aplaudir e dizer amém para tudo que ele fala. Porque política não é time de futebol. No futebol esse comportamento é aceito. Você torce para o Flamengo, seu amigo torce para o Vasco. O Flamengo pode ganhar de 10-0, que o vascaíno não vai reconhecer que o Flamengo foi superior. E vice-versa. No futebol isso é aceito, faz parte do futebol.
faz parte da paixão pelo esporte. Na política, não. Política não é futebol. Então, repito, se você apoia o presidente da República e quer continuar apoiando, que continue. Mas reconheça que ele erra. Reconheça que nem todos os projetos que ele manda para a Câmara dos Deputados são bons, simplesmente porque ele é humano, ele não é Deus. E você que faz oposição a ele, que faz oposição ao governo, reconheça que todo e qualquer governo tem acertos também. Então reconheça quando vierem propostas do governo que somem com o país, que são boas para os brasileiros. Quando a maioria da nossa população tiver essa consciência, a história desse país cheio de erros, igualzinho vocês que estão me assistindo. Falo merda, me arrependo do que eu faço, já falei coisa que não devia, já fiz coisa que eu não queria fazer e depois me arrependei, igual vocês. Não existe ninguém perfeito e não existe super-herói. A solução para o nosso país tem que vir de todos nós. A gente vai começar a mudar esse país quando a gente entender isso, que a solução está no coletivo. Aí a gente começa a endeusar um político, a hora que ele comete um primeiro erro, a hora que você discorda da opinião dele a primeira vez, aí já fala, ele não era nada disso. Aí amanhã ou depois eu boto uma matéria contrária ao que você pensa, vai falar, o André Janones é uma farsa, ele me decepcionou porque ele votou isso contra mim. Calma, eu não sou super-herói, eu vou te desagradar em algum momento, mas vamos respeitar, vamos observar o todo, vamos parar de olhar um posicionamento isolado, vamos deixar as paixões de lado. Eu acredito nesse caminho e acredito que assim a gente vai mudar o país. Contestação e análise há mais de 3 meses. O que eu devo fazer? Aí a Caixa responde também que a responsabilidade pela análise das contestações é da data prévia. Pessoal, eu quero dizer o seguinte, para você que está me assistindo, eu tenho certeza que o que você menos quer saber é de quem que é a culpa. Para você não interessa se a culpa é de Caixa, de data prévia, de Ministério da Cidadania, né? Você quer receber seu auxílio emergencial porque é um direito seu. Eu concordo com você, entendo a sua indignação, concordo com ela, mas isso não pode dar margem para a gente ser injusto. A Caixa Econômica Federal é quem está na linha de frente, então acaba que a gente descarrega tudo em cima dela, mas de fato a gente sabe que tem 3 entes responsáveis, data prévia, Ministério da Cidadania e Caixa. Agora eu quero só dizer para vocês uma coisa, sabe quem está acima desses 3 entes? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, o presidente da República é quem pode agilizar isso, é quem pode cobrar, é quem pode chegar lá no presidente da Caixa e falar assim, você paga, eu dou uma canetada aqui e te demito. É quem pode chamar o presidente da data prévia, que inclusive é o Canuto, ex-ministro do presidente Bolsonaro, falar, Canuto, resolve isso aí, libera essa contestação rápida, senão você está na rua. E é quem pode fazer a mesma coisa com o incompetente e despreparado ministro da Cidadania, né, que não conheço, não tenho absolutamente nada, nem contra, nem a favor, mas que considero hoje, sem dúvida nenhuma, o mais despreparado de todos os ministros do governo federal. O ministro da Cidadania tem dado um show de desconhecimento, despreparo e de incompetência aí durante esse episódio do auxílio emergencial. Então eu queria pedir para você me ajudar também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não estou fugindo das cobranças, podem continuar me cobrando, a minha parte eu vou continuar fazendo, inclusive propus uma CPI para instalar o auxílio emergencial. Nós somos 513 deputados federais no Brasil. Se eu tiver 171 assinaturas, a CPI começa a valer. E com essa CPI, a gente pode descobrir o que está errado, porque que tanta gente que precisa não está recebendo o auxílio emergencial, né? A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem uma previsão constitucional, ela fala que a partir da instalação dela, os deputados passam a ter poder de polícia. Então, o deputado pode mandar quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Coragem para isso, vocês sabem que eu tenho de sobra, e se a gente instalar essa CPI, aí sim, eu vou poder fazer a minha parte de fato, contribuir de maneira mais efetiva para que todos recebam o auxílio emergencial. Eu não tenho o propósito de fazer nenhuma caça às bruxas, ou seja, não quero tirar o auxílio de ninguém que já recebeu, mas dá-lo a quem, preenchendo os requisitos legais, ainda não recebeu. Então, o instrumento que eu tenho é a CPI. O presidente não precisa de CPI, ele pode chamar o presidente da data prévia, o ministro da Cidadania, o presidente da Caixa numa conversa e pressionar, obrigá-los a resolver isso rápido. Então, estou propondo a vocês aqui 2 caminhos. Um, que vocês nos ajudem a continuar tentando sensibilizar o presidente da República para que ele tome atitudes mais enérgicas em relação a esse problema. E o outro, que vocês me ajudem a mobilizar os outros deputados para que assine a
CPI, para aí sim, se a gente conseguir instalar a CPI do auxílio emergencial, aí eu chamo a responsabilidade para mim. Aí eu nem toco mais o nome do presidente, aí pode deixar comigo que dentro da CPI a gente trabalha para resolver esse problema. Enquanto a CPI não foi instalada, o que eu posso fazer é isso que eu tenho feito. Defendido vocês no plenário da Câmara dos Deputados, nas minhas redes sociais, dado voz à indignação de vocês, levado os problemas que vocês me apresentam aqui até o governo, até a Caixa Econômica Federal, o Ministério e etc., e lutado para tudo resolver da melhor maneira possível. A gente já teve algumas vitórias, a principal delas, que sem dúvida nenhuma foi com a graça de Deus e com a mobilização de vocês, não foi mérito meu, mas de vocês, que foi a extensão do auxílio emergencial por mais 2 meses, né? Perdemos a extensão até dezembro, que a gente queria, mas pelo menos não acabou em julho, como estava previsto. Junho, né? Estava previsto primeiro de acabar em junho, a gente conseguiu prorrogar até agosto. Foi uma vitória, mas muitas outras ainda serão necessárias para que a gente possa minimizar a situação de miséria que o nosso país está prestes a entrar se nada for feito.